Gente, eu sempre fazendo nas minhas gravações. Eu já estava quase terminando, já estava gravando o vídeo e não sei se eu não limpo ali, se fica muita coisa. Eu sei que uns vídeos eu gravo de 20 minutos e dá certo. Outros eu tô gravando a 5 minutos já diz. Vídeo com tempo não sei lá das quantas. Mas enfim, vamos de novo. Gente, então, esse canal aqui é de língua portuguesa. Eu tenho um outro canal que eu comecei com aulas de língua portuguesa e de legislação. Eu não sei se os meus apenas 15 inscritos deste canal são os mesmos daquele outro canal. Na época, os meus alunos que tiveram essa ideia, porque eu dava aula particular para eles e volta e meia eu não podia, porque eu ia viajar, ver meus filhos e etc. Já contei essa história muitas vezes aqui. Aí nós fizemos aquele canal. Mas aquele canal, com o tempo, foi ficando uma mistura, porque foi ficando aula de português, aula de legislação, e acabou que no final eu estava fazendo muito mais aulas de Enem, aulas de literatura para o Enem e para o vestibular, porque a demanda vinha bem maior do que propriamente as aulas de língua portuguesa para concurso ou legislação para concurso. Então, por causa das aulas de literatura, eu comecei a fazer book haul também, eu comecei a fazer resenhas também. No fim, aquele outro canal que eu tenho ficou praticamente para literatura, para o Enem, para o vestibular ou simplesmente para quem gosta de ler. Este canal aqui ficou só para quem quer assistir às aulas de língua portuguesa. Claro, uma coisa não elimina a outra. Ao contrário, as duas são complementares. Aulas de português com leitura e literatura são muito complementares. Então, por causa disso, como no outro canal eu faço book haul, eu sorteio livros e tal, eu não queria deixar esse canal que é de aula de língua portuguesa também sem indicação de leitura ou sem a oferta de algum livro para vocês, porque não teria coerência, né? Nas aulas de língua portuguesa eu não orientar leituras, eu não indicar leituras. Claro que aqui eu não vou fazer book haul, porque esse canal estou me dedicando às aulas de língua portuguesa. Nós terminamos o capítulo de estrutura das palavras e a partir da próxima aula a gente vai começar com o capítulo da formação de palavras. Eu aproveitei esse intervalinho entre um capítulo e o outro da gramática para dizer para vocês, eu já fiz isso no mês anterior, nos meses anteriores, que eu aqui também ia ter um inscrito top. E no outro mês foi a Maria Luísa, que foi a única que estava comentando aqui no canal. Nesse mês, então, eu olhei os comentários de junho e julho, né, que recém acabou. Então, em junho e julho, quem mais comentou foi esse inscrito aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, eu botei num papelzinho de correio. Aqui, ó. Tá? Um dos dias que ele comentou foi dia 2 e o outro dia eu ia anotar aqui, comecei a conversar ali com eles, não anotei. Mas é só vocês olharem lá, tá? É que tem uns, user, depois tracinho Y28, tá? Esse inscrito foi o que mais comentou, ele até pediu explicações sobre duas palavras, descentralizar, correr, alguma coisa assim sobre os morfemas. Então, esse inscrito nesse mês é um inscrito top do nosso canal, que agora, ainda tem só 15 inscritos, mas não é porque são só 15 inscritos que eu não vou fazer um inscrito top. Como lá no outro canal que a gente está quase atingindo os 1000,
eu dizia desde o início, não interessa se é 1 inscrito, 10 inscritos ou 1000 inscritos, que eu dizia 1000 inscritos, quando que eu vou chegar nos 1000 inscritos? Porque a maioria dos inscritos do meu canal é meu ex-aluno. Claro que eu tive muito mais de 1000 alunos ao longo da minha vida, mas não quer dizer que 100% deles vai se inscrever no canal só porque um dia foi meu aluno, né? E também, para minha felicidade, eu tenho vários outros inscritos que, inclusive, foram muitas vezes sorteados no canal, que não foram meus alunos e que moram até em outros estados. Mas, enfim, então esses 2 meses que passaram, junho e julho, o que mais comentou foi esse inscrito aqui, que depois vai me mandar o nomezinho dele ou dela, com o endereço. Eu até tenho que colocar ali na descrição do canal de língua portuguesa, eu tenho que botar o e-mail, porque se não é inscrito no outro canal, não vai saber para onde mandar o e-mail, né? Eu não fiz nem a descrição ainda ali, me desculpem, tá? Então, nessa vez, nesse canal, como vão ser leituras orientadas, eu escolhi para nós começarmos e até para incentivar vocês a fazer a coleção e ler pelo menos 2 ou 3 livros de cada autor que vocês gostam, porque daí vocês se acostumam bem com a linguagem daquele autor e têm oportunidade de ir comparando a linguagem de um autor com o outro. Então, para começar, eu escolhi o Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, tá? Esse livro, ou esse, A Viagem do Elefante, ou esse que eu recém abri, tá até aqui o papelzinho, ó, o plástico. Eu abri no outro vídeo que eu comecei abrindo e o vídeo em seguida já parou e eu tô fazendo de novo. E esse aqui, Intermitências da Morte, tá? São esses 3 livros aqui. Esse inscrito ou inscrita top vai escolher um desses 3 livros do Saramago para receber de incentivo à leitura. Porque a leitura tem que vir lado a lado com o estudo da língua portuguesa. Tem muita gente que não tem instrução formal, instrução acadêmica alguma, e lê e escreve maravilhosamente bem. Por quê? Porque se dedica à leitura dos livros. E tem muita gente que tem uma instrução formal bem potente, bem robusta, e não consegue produzir textos tão bons quanto gostaria, inclusive seus textos acadêmicos. Por quê? Porque falta leitura. Então, nesse canal que é de aula de língua portuguesa, nós também vamos desenvolver o nosso hábito, o nosso gosto, né, pela leitura. E eu vou incentivar vocês, os inscritos deste canal também, a fazer as suas coleçõezinhas. Então, eu vou começar com a do Saramago. Nos próximos 2 meses, aproximadamente, 1 mês e pouco, 2 meses, eu não boto um prazo assim definido, porque vocês sabem que eu começo os canais, eu não tenho compromisso em quero atingir não sei quantos milhões de inscritos, ou quero monetizar o meu canal em 1 mês, em 2 meses, em 1 ano, em 10 anos, não. Eu faço isso aqui pelo gosto mesmo, embora de um tempo para cá vocês do outro canal ou desse, né, porque agora eu não sei ainda quem é quem, tenham um ou outro feito Pix de apoio ao canal. Esse canal não começou com a ideia de fins lucrativos e nem tem. Mesmo quando é aquele fim lucrativo lá que o YouTube paga, a gente não começou com esse fim, porque eu sei que para o YouTube pagar algum valor considerável, sei lá, a pessoa tem que ter 50 mil inscritos, não sei quantos milhões de horas, eu não entendo, né? Então, não se preocupem. Claro, eu agradeço muito, 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 muito
aqueles que começaram de uma hora para outra me enviar Pix. E volto a dizer para vocês também que não precisam nem se dar o trabalho, como eu já contei para vocês, de uma inscrita que ainda se deu o trabalho, eu achei um amor, uma querida demais, de ainda dizer, professor, eu queria muito lhe mandar um Pix, mas eu só vou mandar um Pix de R$ 5 sempre que eu puder. Mas imagina, que querida, porque que fosse R$ 1, 50 centavos, é um agrado assim para o canal, é um amor pelo canal, então não precisa justificar, eu mandei R$ 1, eu mandei 50 centavos, eu mandei R$ 5, eu não mandei nenhum e nem vou mandar, não precisa justificar, tá? Que eu faço isso com todo amor, eu adoro estar aqui conversando com vocês sobre os livros. Então, assim, ó, vou falar rapidamente sobre cada livro e só para o inscrito que vai escolher o seu livro agora, do mês, poder escolher à vontade, tá? O ensaio sobre a cegueira, vocês já devem saber, porque ele foi, digamos assim, o motivo, não ele, né, a obra toda, mas vamos dizer que tenha sido, o Saramago ganhou o prêmio Nobel lá em 1998, quando ele tinha já mais de 70 anos, prêmio Nobel de Literatura. Então a história começa quando um homem está numa sinaleira, a sinaleira abre, as pessoas começam a buzinar, 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 aquele homem não sai do lugar, né, no carro, e daí ele se dá por conta, estou cego. E nesse mesmo período ali da história, várias pessoas começam a ficar cegas e elas têm que fazer uma espécie de quarentena, elas têm que se isolar, né, essas todas que não enxergam. Interessante que ele escreveu isso em 1998 e, de certa forma, foi o que aconteceu com a gente durante a pandemia, né? Não por cegueira, mas pela doença, as pessoas começaram a ter que se isolar, cada um nas suas casas, né? Onde estavam, em função desta, vamos dizer assim, né? Desse, sei lá, desse fenômeno que aconteceu, biológico, não sei, que aconteceu na pandemia e que aconteceu aqui no ensaio sobre a cegueira do Saramago, tá? Este outro aqui, A Viagem do Elefante, é muito, eu penso que seja muito interessante. Antigamente não, até hoje isso acontece, mas esse livro aqui mostra aqueles nobres lá de Portugal, Espanha, que um dava presente para o outro. E um dia, um deles um casal recebeu um elefante de presente. E no início, como aquele presente foi legal, foi bacana, foi diferente, gostaram muito, mas depois acabaram largando o presente de lado e o coitado do elefante estava lá relegado a segundo plano, sujo, atirado. Até que eles tiveram a ideia de mandar esse elefante de presente para um outro casal, porque o elefante estava para lá e para cá sendo presente de aniversário. E eles mandaram o elefante, segundo Saramago, segundo o autor, chegou lá no outro, atravessou metade da Europa, né, uma comitiva levou o elefante para ele servir de presente novamente. E até aqui no final, o próprio Saramago diz, porque sempre se chega onde se tem que chegar. Então, com todo o sacrifício, o coitadinho do elefante chegou lá onde tinha que chegar. E isso de presente de chefe de Estado mandar para outro chefe de Estado, acontece até hoje, né? No nosso país mesmo, independente de quem tinha razão ou não, porque aqui aula de português e orientação de leitura não é política, também aconteceu uma questão aí de presente de um chefe de Estado para outro chefe de Estado e tal, né?
aconteceu aqui. E esse aqui que eu recém abri no vídeo que não deu certo, As Intermitências da Morte, que até eu mostrei aqui o plástico que estava, esse sinceramente eu não li, mas quando eu estava lendo aqui, na contracapa, eu me lembrei muito daquela novela O Bem Amado, que vocês não vão lembrar, porque nem tinham nascido ainda, eu mesma era criança pré-adolescente, em que não morria ninguém na cidade e o prefeito queria inaugurar o cemitério. Aqui em Intermitências da Morte, Intermitências, melhor dizendo, também, de uma hora para outra se deram por conta, no dia seguinte ninguém morreu. O fato absolutamente contrário às normas da vida. Causou nos espíritos uma perturbação enorme. E depois diz, nem sequer um daqueles acidentes de automóvel tão frequentes em ocasiões festivas aconteceu. Ou seja, as pessoas pararam de morrer de qualquer coisa, de suicídio, de acidente de carro, de doença. Então, este livro trata disso. Como é aula de português, quero fazer uma última observação. A linguagem do Saramago é muito interessante, porque ele, na boa parte dos textos dele, na grande maioria dos textos, ele não usa letra maiúscula, ele não usa pontuação, e ao contrário do que a gente pode pensar, se alguém diz isso para a gente, como assim um texto sem letra maiúscula, sem pontuação, deve ser difícil de ler? Não é. É muito fácil, é muito fluido, é muito corrente e as histórias são muito interessantes, ele é muito espirituoso, é muito bom. E a curiosidade é que essas letras aqui da coleção, você já deve ter ouvido falar, cada um é de uma celebridade das artes. Por exemplo, esse aqui, a letra das Intermitências da Morte, é do escritor Walter Hugo Mãe. Essa aqui da Viagem do Elefante, essa letra aqui, é do ator Wagner Moura. Essa outra letra aqui é do escritor Chico Buarque, do músico e escritor Chico Buarque. Então, é muito interessante. Então, quem ganhou esse inscrito top desse mês foi o user ou a user Y28 e tem mais um númerozinho junto. Aí manda para mim um e-mail dizendo o nome completo, que no correio eles pedem nome, né? E o endereço e escolhe um desses livros, tá? No próximo mês do inscrito top, eu vou continuar com livros do Saramago. Então, tanto se for o user ou se for outro, vai ter oportunidade de ler o livro do Saramago e, quem sabe, ir fazendo uma coleçãozinha, né? Então, é isso, gente, tá? Esse, então, é o, vamos dizer, o incentivo, essa oferta de um livro é o incentivo aos que estão acompanhando o canal de língua portuguesa de lerem cada vez mais. Acompanhem as aulas e leiam os livros também, tá? E até o próximo vídeo.